Olá, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com você no dia de hoje uma palavra que está contida dentro da Bíblia Sagrada, é uma palavra bastante conhecida, recitada, cantada, dita em filmes, narrada em filmes, que é a história de Davi. E a história de Davi ela é muito interessante porque nós temos o grande panorama na palavra de Deus sobre a vida de Davi, que se inicia no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, onde está registrado a vida de Davi. E o grande ponto-alvo, talvez, desse livro é quando nós observamos Davi vencendo o gigante Golias, conforme nos narra a história e também nos filmes, também em contos. Mas algo muito interessante no início dessa história, algo bastante relevante para as nossas vidas que eu quero compartilhar com você, é no momento em que Davi ele é escolhido para uma tarefa muito difícil, muito árdua. Vencer aquele gigante só foi uma dentre várias batalhas que Davi conquistou ao longo de sua vida. Vencer aquele gigante foi apenas vamos colocar aqui, uma cereja em cima de um bolo, porque Davi ele passou por muitas outras coisas ao longo da sua vida que fizeram ele ser quem ele foi e chegar a momentos tão importantes na vida dele. Nós sabemos no primeiro livro de Samuel que o profeta Samuel, quando ele é chamado por Deus a ungir um novo rei em Israel, porque o primeiro rei, que era Saul, ele havia se desviado dos caminhos do Senhor, desobedecendo à vontade de Deus, fazendo com que o próprio Deus dissesse ao profeta Samuel que escolheria um novo rei para si, que conduzisse a nação de Israel. Esse rei seria nada mais, nada menos do que Davi, que, segundo historiadores, naquela época tinha por volta de 17 anos, quando então o profeta Samuel vai à casa do pai de Davi, que se chamava Jessé, e de lá Deus disse que proveria-se de um novo rei para a casa de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que quando chega o profeta Samuel, Jessé conversa com ele, ele diz: olha, Jessé, daqui vai sair um novo rei da sua casa. Olha, que honra para um homem como Jessé, saber que um de seus filhos agora seria o novo rei de Israel. Jessé tinha alguns filhos e ele então manda chamar os principais guerreiros da casa dele, Aminadab, Samar, Eliabe, e passa a ser aqueles 3 rapazes valentes de guerra. E a palavra do Senhor nos diz que quando chega-se um deles, o profeta Samuel olha e ele conjectura dentro do coração dele, dizendo: este aqui deve ser o novo rei de Israel, um homem alto, forte, bonito. Só que a voz de Deus fala com ele, fala: olha, não tenho escolhido a esse. Passa-se o segundo, ele também olha pela aparência e diz: deve ser esse, um rapaz forte e valoroso, parece ser um homem de guerra. E também Deus fala para Samuel: também a este eu não tenho escolhido, porque Samuel, o homem vê a aparência, mas eu sou Deus que vejo o que está dentro do coração. Olha só que interessante. Os requisitos de Deus para escolher alguém para uma tarefa árdua, difícil, vai muito além da aparência, vai muito além de aspectos materiais da vida. Passam-se todos os filhos, se não me falha a memória, 7 filhos. Só que acabam-se os jovens e Samuel pergunta: não tem mais nenhum, Jessé? Nem o pai lembrava ou talvez quisesse saber que Davi era o próximo rei, por ser um rapaz talvez magro, franzino, nos seus 17 anos de idade. Só que ele diz: olha, ainda tem um profeta, está lá no campo apacentando as ovelhas. E Samuel diz: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele chegue. E então chega-se Davi, manda-o chamar, ele chega-se, e então Samuel o unge como rei de Israel. Ele não ia assumir o trono naquele momento, mas ele ia passar por alguns processos ao qual o próprio Deus o conduziria ao trono de Israel. Interessante a parte que Deus fala para Samuel: eu sou Deus que conheço o coração, mas o homem vê a aparência. Olha só que interessante. Muitos julgavam Davi incapaz pela sua estatura, pela sua pouca idade, pela sua nenhuma experiência de guerra, mas Deus via em Davi a pessoa
necessária, a pessoa que estaria à altura de realizar a sua vontade, alguém com o coração voltado a cumprir a vontade do Senhor. Então o que eu quero compartilhar com você é, apesar de um mundo material, eu não estou dizendo aqui talvez que dinheiro não seja necessário, que você ganhar bem não seja necessário de forma alguma, é necessário que você tenha meios de subsistência para a sua vida e seja realmente próspero para facilitar a sua vida em muitos aspectos, mas às vezes o ser humano tende a ser materialista exacerbadamente. O ser humano tenta, às vezes ele pende para um lado material, para um lado de olhar mais a indumentária das pessoas, o que elas vestem, o que elas calçam, qual a roupa de marca que está sendo lançada. E muitas pessoas atentam muito nisso, mas o aspecto principal é o que está dentro do seu coração, dentro do seu caráter, do meu caráter perante Deus, porque Deus ele está perscrutando, ele está sondando a minha e a tua alma, sabe? Porque dentro de nós há uma bomba atômica, nós somos uma bomba atômica para Deus. Não é talvez a sua simplicidade financeira que vai dizer quem você é, não é o quanto você ganha, a sua conta bancária, não. Porque se em você há um sonho da parte de Deus, então você é uma bomba atômica. Exploda, ponha para fora os seus sonhos, ponha para fora os seus projetos, ponha para fora aquilo que Deus tem te chamado para fazer e seja luz nesse mundo. Seja uma pessoa que se realiza fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não olhe para o seu aspecto presente, o seu aspecto material, o que você pode ou não fazer segundo as pessoas, mas vá guiado por aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem você é diante de Deus, a sua identidade perante Deus. Eu tenho certeza que aspectos materiais da vida, outras coisas, vão ser somente consequência daquilo que Deus vai trazer sobre você. Um forte abraço. Se você puder nos ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Um forte abraço para você e fique com Deus.